Olá, seja bem-vindo. Hoje a nossa aula vai falar sobre o famoso ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Bom, antes da gente começar a falar especificamente desse ciclo, nós precisamos revisar algumas coisas para entendermos qual o conceito em que esse ciclo se aplica. Então, quando a gente está falando de respiração celular, a gente tem que entender que a respiração celular ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer na ausência de oxigênio, que nós chamamos de respiração anaeróbica, e ela também pode ocorrer na presença de oxigênio, que nós chamamos de respiração aeróbica. A respiração anaeróbica é a respiração onde não há oxigênio. Então, em função disso, a gente observa uma quebra parcial da glicose. Tá, vamos lá. Então, aqui é importante a gente frisar algumas coisas. A respiração celular que ocorre na ausência de oxigênio, ela ocorre estritamente no citossol. Então, a gente não vai ter participação da mitocôndria nesse tipo de respiração. Quando ocorre a ausência de oxigênio, essa respiração passa a ser a principal fonte de energia para a célula. Isso aqui é importante da gente frisar, porque nessa condição, apenas os carboidratos serão a fonte de energia para aquela célula. Na ausência de oxigênio, não é possível produzir energia a partir de gordura, não é possível produzir energia a partir de aminoácidos. Então, os carboidratos, especialmente a glicose, passa a ser a principal fonte de energia para a célula. Então, essa respiração celular, na ausência de oxigênio, ela envolve que vias metabólicas? Ela envolve a glicólise, que vai estar quebrando parcialmente essa glicose, e ela é complementada por quem? Pela fermentação. Então, a gente diz que em anaerobiose, a produção de energia ocorre através da via glicolítica e da fermentação, ambas atuando em conjunto. Lembrando que, muitas das vezes, as pessoas usam esse termo fermentação querendo juntar tudo. No nosso curso, nós separamos bem. Então, a via glicolítica, glicose até piruvato. O que é fermentação? É o destino desse piruvato, é como ele vai ser utilizado. Então, em anaerobiose, o piruvato tem um destino da fermentação. Muito bem. Mas e na presença de oxigênio? O que muda? Na presença de oxigênio, a via glicolítica, se a gente está falando de carboidratos, continua ocorrendo? Sim. Só que, além dessa via glicolítica que ocorre no citossol, nós teremos mais duas etapas que ocorrem na mitocôndria. A etapa que nós chamamos de ciclo de Krebs e a etapa que nós chamamos de cadeia respiratória. E a gente vai ver que nessa condição, a degradação da glicose ela passa a ser total. Então, a respiração aeróbia, aquela que ocorre na presença de oxigênio, permite a degradação total da glicose. Só que para ela ocorrer, além da via glicolítica, no citossol, precisamos do ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que ocorrem na mitocôndria. Muito bem, então vamos olhar essa respiração aeróbia e as suas três partes principais. Nesse momento do curso, a gente começou a falar apenas de carboidratos sendo usado para a produção de energia. Então, nós conhecemos a via glicolítica. Vimos a transformação de glicose em piruvato. Porém, percebam que não é somente a glicose que pode ser usada. A glicose transformada em piruvato. Aí existe um processo que a gente ainda não viu, que a gente vai ver que ela se transforma em acetil-CoA. Porém, caso a sua célula tenha à disposição outros compostos, como proteínas e lipídios, estes também poderão ser utilizados. Existem mecanismos específicos diferentes para que eles possam ser transformados em acetil-CoA. Então, lembra que a gente falou que o catabolismo ele é convergente? Então, que usando diferentes fontes a gente consegue produzir o acetil-CoA? Isso está sendo representado aqui. Então, observe uma coisa. A primeira etapa da respiração aeróbia,
ela envolve o quê? Ela envolve a produção do acetil-CoA. Então, sejam carboidratos, proteínas, gorduras, através de diferentes vias metabólicas, isso aqui vai ser catabolizado e vai gerar um composto em comum, o acetil-CoA. Muito bem. A partir do momento que a célula tem o acetil-CoA, esse acetil-CoA vai ser usado na segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É a etapa que vai oxidar esse acetil-CoA. O que é oxidação? Oxidação, redução. Então, a gente percebe que existem reações de oxirredução. Então, é um processo onde uma determinada molécula se oxida e uma outra determinada molécula se reduz. A gente pode resumir de uma maneira super resumida que oxidação é o quê? Quem está se oxidando é quem está perdendo elétrons, quem está perdendo hidrogênio. Quem está reduzindo, quem está se reduzindo é quem está ganhando elétrons, quem está ganhando hidrogênio. Então, o que a gente observa? A oxidação do acetil-CoA é a etapa onde o ciclo de Krebs vai participar diretamente. Então, a gente vai ver que é no ciclo de Krebs que o acetil-CoA ele vai ser oxidado. Ou seja, a gente vai ver elétrons, hidrogênios sendo liberados. Se alguém se oxida, é sinal de que alguém se reduz. Então, nós veremos nesse ciclo as coenzimas NAD e FAD se transformando nas suas formas reduzidas. Muito bem. Então, a segunda etapa da respiração aeróbia, a gente envolve a oxidação do acetil-CoA. Então, o acetil-CoA, através do ciclo de Krebs, ele vai liberar elétrons de forma a reduzir as coenzimas NAD e FAD. E aí a gente chega na terceira e última etapa da respiração aeróbia. Aquela que a gente costumava chamar de cadeia respiratória. E a gente vai ver que essa cadeia respiratória, ela realmente envolve duas etapas. Duas etapas que a gente consegue perceber muito bem. Uma etapa que é a transferência de elétrons. Transferência de elétrons? Sim. A gente não estava falando do NAD e do FAD reduzido? NAD e FAD que ganharam elétrons? Eles vão entregar os seus elétrons nessa cadeia respiratória. Não, vamos usar um termo melhor. Cadeia de transferência de elétrons. E a gente vai perceber que esses elétrons eles serão transferidos, eles serão transportados até chegar em quem? Olha, finalmente a gente falou dele. A respiração é aeróbia, com a presença de oxigênio. Mas percebam que ele só vai aparecer na terceira e última etapa. Então, nessa terceira e última etapa, a gente vai perceber que o oxigênio ele vai ser o que a gente chama de receptor final dos elétrons. Os elétrons vão sair do NAD e do FAD e vão ser entregues até o oxigênio. E aí a gente vai ver a formação de uma molécula de água, lá na cadeia respiratória. Aí você pensa, tá, então a cadeia respiratória ela serviu para isso, para pegar os elétrons do NAD e do FAD, entregar para o oxigênio e formar água? Será? Será que é só isso? Não. A gente vai perceber que em conjunto também tem um outro processo ocorrendo. Um processo que gera a formação de energia na forma de ATP. Processo esse que a gente vai falar de... Processo esse que a gente vai chamar de fosforilação oxidativa. A gente vai ver cada uma dessas etapas com detalhes. E aí esses termos vão começar a fazer um pouquinho mais de sentido. Mas tenham isso em mente, que na terceira e última etapa existe um fluxo de elétrons que saem das coenzimas reduzidas NAD e FAD. Esses elétrons vão lá para a cadeia de transporte de elétrons e esse processo é quem vai permitir a grande formação de energia na forma de ATP que ocorre na mitocôndria. De uma outra maneira, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a gente está catabolizando. Catabolizando pode ser carboidratos, que é o que a gente está focando nesse momento, mas a gente também vai ver o catabolismo de proteínas e de lipídios no futuro.
A primeira etapa desse catabolismo na presença de oxigênio envolve um processo que nós chamamos de produção de acetil-CoA. Então, as diferentes moléculas serão catabolizadas até gerar o acetil-CoA. Na segunda etapa, o acetil-CoA ele vai ser oxidado. Ele vai liberar elétrons. Para quem? Para formar as coenzimas NAD e FAD na sua forma reduzida, que irão para a terceira e última etapa. E é nessa terceira e última etapa que a gente vai visualizar a produção de ATP. Lembrando que essa segunda e terceira etapa, ela ocorre exclusivamente nas mitocôndrias. Então, se essa etapa ocorre nas mitocôndrias, é importante a gente lembrar como é a estrutura da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que apresenta uma característica que a gente precisa lembrar. Ela tem duas membranas. Ela tem a membrana externa e ela tem a membrana interna. Se ela tem duas membranas, entre elas existe um espaço, o espaço intermembrana ou espaço intermembranoso, né? Muito bem. E a matriz mitocondrial, o que é a matriz mitocondrial? Essa parte aqui aquosa, que ela é delimitada por quem? Quem é que está delimitando essa matriz? É a membrana interna. Então, a membrana interna, com as suas cristas mitocondriais, o que são essas cristas? São essas dobras que existem da membrana interna, é ela quem delimita a matriz mitocondrial. Muito bem. Então, lembrei quais são as estruturas que compõem a mitocôndria. Só que eu preciso lembrar que essas estruturas têm algumas características. Por exemplo, a membrana externa, ela tem características completamente diferentes da membrana interna. A membrana externa, ela é livremente permeável a muitas moléculas e íons, enquanto a membrana interna, ela é impermeável à maioria das substâncias. Por que a gente tem que frisar isso? Já já a gente vai ver várias substâncias que entram e saem da mitocôndria. E a gente vai falar muito mais, membrana interna, membrana interna. Por que a gente quase não vai falar da membrana externa? Porque a membrana externa ela é permeável. Então a substância consegue passar por ela facilmente. A membrana interna não. Então, para atravessar a membrana interna, faz-se necessária a presença de quê? De transportadores de membranas. Então, é na membrana interna que a gente vai perceber transportadores de uma maneira geral. O piruvato ele vai entrar na mitocôndria. Existe um transportador de piruvato na membrana interna da mitocôndria. Quem mais vai estar na membrana interna? Os transportadores de elétrons da cadeia respiratória. Nós chamaremos de complexo 1, 2, 3, 4. Eles estão na membrana interna. A ATP sintase, uma enzima super importante. O ATP está sendo produzido. Ele está sendo produzido, ele vai ficar preso lá na mitocôndria? Não, o ATP ele vai sair. Quem é que faz isso? Uma enzima que está localizada na membrana interna. Tá, e além da membrana interna, a matriz mitocondrial, aquela parte aquosa, tem um monte de coisa essencial. Por quê? Porque é na matriz mitocondrial que a gente vai descobrir essa enzima aqui, ó, complexo da piruvato desidrogenase. Falaremos dela já já. Mas a gente também vai ter as enzimas do ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, ele está ocorrendo aonde? Aonde que estão as enzimas? Na matriz mitocondrial. Tá, na matriz só tem isso? Não. Ácidos graxos serão catabolizados lá na mitocôndria. Nós veremos em breve isso. Aminoácidos serão oxidados lá na matriz mitocondrial. E várias outras substâncias estão presentes nessa matriz mitocondrial. Muito bem. Então, agora eu tenho que entender o que vai acontecer com o piruvato. Que piruvato, professora? Aquele piruvato que foi produzido na via glicolítica.
Na presença de oxigênio, o que acontece com o piruvato? Na presença de oxigênio, o piruvato que foi produzido no citossol, ele vai para a mitocôndria. E ele vai para a mitocôndria e vai acontecer algumas coisinhas com ele. A primeira coisa que vai acontecer com ele é o que a gente chama de descarboxilação oxidativa do piruvato. Gente, quando olharem para esses termos, respira e vamos traduzir o que esse termo significa. Então, de cara, ó, descarboxilação. O que será isso? Descarbo. Então, será que não dá para a gente perceber o que envolve isso? A descarboxilação é um termo que a gente vai ver muito comum. Assim como esse termo aqui, ó, oxidativa. Opa, oxidativa deve ser de oxidação. Então, vamos olhar. Então, a primeira coisa que vai acontecer com o piruvato. O piruvato vai ser transportado para o interior da mitocôndria. Existe um transportador na membrana interna, então ele entra. Na externa, permeável, passou. E na interna existe um transportador. Piruvato é descarboxilado, a tal da descarboxilação oxidativa. Agora veio uma conversa diferente. E um grupo acetil é transferido para a coenzima A. Também ocorre a formação de NADH, NAD reduzido. Interessante. Então, vamos olhar isso com calma? Vamos entender realmente o que é isso? Então, esse processo que a gente vai ver agora, aonde que ele está ocorrendo? Ele está ocorrendo na matriz mitocondrial. Então, o piruvato saiu do citossol, atravessou a membrana externa, a membrana interna, ele está na matriz mitocondrial. Esse processo já é o ciclo de Krebs? Não. Esse processo que eu estou mostrando agora, nós dizemos que ele é uma ligação entre a via glicolítica e o ciclo de Krebs. Ele é uma coisa que está no meio de ambos. Beleza, que processo é esse? Então, esse é o nosso famoso piruvato, uma molécula que tem 3 carbonos. Por que a gente diz que a primeira coisa que acontece com ele é uma descarboxilação? Porque percebam, o que é descarboxilar? Toda vez que vocês ouvirem esse termo, vai estar relacionado a uma retirada de carbono. Então, a gente vai ver que o piruvato ele vai perder carbono na forma de CO2. Então, se o piruvato era uma molécula que tinha 3 carbonos e ele perdeu um carbono, liberou um carbono na forma de CO2, o que vai sobrar? Vai sobrar uma molécula de 2 carbonos. Uma molécula que nós chamamos de acetil. Então, percebam, piruvato era uma molécula de 3 carbonos. Perdeu um, sobrou 2 carbonos. Esses 2 carbonos que sobraram, nós chamamos ele de um grupamento acetil. Só que esse grupamento acetil, ele vai se ligar a uma outra coisa. Que coisa é essa? A famosa coenzima A. Como assim? O acetil, essa substância de 2 carbonos, ele se liga à coenzima A. E com isso a gente passa a ter a formação de um acetil ligado à coenzima A. Para não falar acetil ligado à coenzima A, nós simplesmente falamos acetil-CoA. Só que nesse processo de descarboxilar e ligar à coenzima A, a gente vai perceber que hidrogênios, que elétrons estarão sendo liberados. Dá para deixar isso com a pobre da enzima? Não. A enzima não ganha nada, a enzima não perde nada. Então, esses hidrogênios que estão sendo liberados, esses elétrons que estão sendo liberados, eles terão que ser transferidos para quem? Para uma coenzima. Então, nesse processo, a coenzima NAD é essencial, porque ela chega na reação na sua forma oxidada e ela vai sair da reação na sua forma reduzida. Então,
Essa transformação do piruvato em acetil-CoA envolve vários passos. A primeira coisa, então, que tem que estar clara é: quem é essa coenzima A? Que história é essa de CoA? Então, coenzima A é o nome que a gente dá para toda essa estrutura aqui. Então, a coenzima A é toda essa parte aqui e ela tem uma partezinha final aqui, ó, esse SH, um grupamento tiol. Então, normalmente, a gente coloca CoA e SH para dizer que essa coenzima está livre, que ela não está ligada a uma outra molécula. Mas essa CoA, SH, ela pode se ligar a uma outra substância. Então, percebam o que aconteceu aqui, ó. CoA seria toda essa parte aqui, ó, o S e o H. Então, o que aconteceu? O hidrogênio sai e sobra quem? Só esse enxofre. E esse enxofre é que vai se ligar a algum grupamento. Então, agora ele se ligou a quem? Ao grupamento acetil, aquele grupamento de 2 carbonos. Então, a gente passa a ter um acetil ligado à coenzima A. Para ficar mais fácil, acetil-CoA. Nós dizemos que a coenzima A ela é uma transportadora de grupamentos de carbono. O que quer dizer isso? Uma transportadora de grupamentos de carbono. Então, a gente costuma representar essa coenzima A assim, CoA-SH, quando ela está livre, quando ela não está ligada a nenhum grupamento de carbono. Então, vejamos, CoA-SH e apareceu um grupamento acetil, aquele de 2 carbonos que a gente acabou de conhecer. Se esse grupamento acetil se ligar à coenzima A, o que nós teremos formado? Um acetil ligado à coenzima A, ou de maneira mais simples, acetil-CoA. Mas o contrário também pode acontecer. Esse grupamento acetil ele pode se soltar da coenzima A. Então, o que a gente volta a formar? A gente volta a ter uma coenzima A livre e o grupamento acetil. Ah, isso só acontece com o grupamento acetil? Não. Então, a coenzima A pode se juntar a um grupamento succinil. E aí nós teremos a formação de um succinil ligado à coenzima A, succinil-CoA. E num outro momento, esse succinil ele vai se soltar da coenzima A. Então, como resultado, nós teremos novamente a formação de CoA livre. Qual a importância disso? Não entendi. Por que tem hora que ela se liga, tem hora que ela se solta? O que está acontecendo aqui? Gente, é uma coenzima. Então, qual é o papel dela? Ela serve para auxiliar enzimas. E nesse ponto aqui, a gente pode dizer que o papel da coenzima A é um pouco semelhante ao do NAD. Como assim? O que o NAD faz? O NAD transporta elétrons, transporta hidrogênio. O que a coenzima faz? Coenzima A, o que ela faz? Ela transporta grupamentos de carbono. Por que eu estou dizendo se eles são semelhantes, se eles transportam coisas diferentes? Porque a maneira de transportar é semelhante. A gente viu que o NAD, em uma enzima, ele se liga, ganha elétrons. Na outra enzima, ele vai e deixa esses elétrons. A coenzima A é parecida. Por que é parecida? Vamos olhar aqui de novo o nosso esquema. Porque em uma enzima, a coenzima A ela ganha carbono, se transforma em succinil ligado à coenzima A. Então, na primeira enzima, ela ganhou carbono, se ligou a alguma coisa. Aí ela sai do sítio ativo daquela enzima, vai para uma outra enzima. O que acontece no sítio ativo da outra enzima? O processo contrário. Nessa outra enzima, ela vai liberar o carbono. Qual vai ser o resultado? Ela vai voltar a ficar livre, ela vai voltar a ser a coenzima A. Então, qual é o papel dela? Para que serve a coenzima A? Ela vai estar transportando carbono
entre diferentes enzimas. Muito bem. Então, agora que eu já vi tudo isso, eu estou pronto para conhecer o famoso ciclo de Krebs. Então, essa parte que a gente viu anterior, ela era uma fase que a gente pode dizer preparatória. Eram coisas que estavam acontecendo antes para o ciclo de Krebs começar. Que coisas que aconteceram? A gente viu que teve a via glicolítica. O que a via glicolítica formou? Formou piruvato, 2 moléculas de piruvato. Piruvato foi produzido lá no citossol. Ele veio para a mitocôndria, está na matriz. Só que o piruvato na matriz se transforma em acetil-CoA. E é esse acetil-CoA que vai dar início a esse ciclo de Krebs. Então, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, por quê ciclo de Krebs? Foi o pesquisador quem descobriu o famoso Krebs. Só que simplesmente só chamar de ciclo de Krebs não é muito certo, porque esse Krebs era um cara que, ele não descobriu só esse ciclo. Então, quando a gente fala de ciclo de Krebs, às vezes pode dar dúvida. Qual deles? Qual foi o ciclo de Krebs aí que você está falando? Porque ele descobriu pelo menos 2, que eu lembro. E aí? Sim, nós veremos 2 ciclos aqui nesse curso que o Krebs descobriu. Então, para evitar esse tumulto, muitas vezes a gente chama esse ciclo como? De ciclo do ácido cítrico. Por que esse termo é mais indicado? Porque o ácido cítrico é o primeiro composto formado. Então, a gente normalmente vai ver que os nomes do ciclo têm uma relação desse primeiro composto que está sendo ali envolvido. Tá? Então, nesse curso, eu vou falar muito mais em ciclo do ácido cítrico. Mas quando eu vou representar, às vezes eu vou escrever, eu muitas das vezes coloco essa representação aqui, TCA. Por quê? Porque em inglês isso é a sigla para ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Nós veremos que nesse ciclo os compostos apresentam 3 grupamentos carboxílicos. Então, por isso é o ciclo dos ácidos que apresentam 3 grupamentos carboxílicos. Bom, gente, é tudo sinônimo, tá? Então, normalmente a gente usa esses termos de maneira... Uma hora fala uma coisa, outra hora chama de outra, tá? Então, entendam como sinônimo. Ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, TCA, ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Aonde que ele ocorre? No interior da mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial. Nesse ciclo, 2 moléculas de acetil-CoA, eram 2 piruvatos, são 2 acetil-CoA, serão desidrogenadas, desidrogenadas, então estão perdendo quem? Hidrogênio. E descarboxiladas, estão perdendo o quê? Carbono. Perdeu o hidrogênio, e aí? O que vai acontecer? Deixa esse hidrogênio livre? Não. A gente vai ver que esse hidrogênio ele está levando elétrons. Isso daqui vai direto, então, para as coenzimas NAD e FAD. Coenzimas que chegam no ciclo na forma oxidada e sairão do ciclo na sua forma reduzida. Muito bem. Então, o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, oxida 2 unidades de carbonos. Quem são esses? Quando eu falar essas 2 unidades de carbono, estou me referindo a quem? Ao acetil. E a gente vai perceber que esses 2 carbonos são oxidados, do acetil são oxidados, formando CO2. E além disso, o que mais vai ser formado nesse ciclo? ATP, NAD reduzido e FAD reduzido. Características. Esse ciclo tem muitas características, mas tem algumas coisas aqui que tem que ser frisadas já. O ciclo inicia com oxaloacetato, o qual é regenerado no final. Opa! O que quer dizer isso? Regenerar. Esse termo quer dizer que ele vai ser produzido novamente. É um ciclo. Então, a gente vai ver que ele começa num ponto e a gente vai voltar ao final exatamente para o mesmo ponto.
Então, a gente vai falar que eu começo o ciclo com oxaloacetato, mas eu também termino o ciclo com oxaloacetato. Ah, então ele só é importante para a produção de energia a partir de carboidrato? Não, o ciclo de Krebs ele está no meio disso tudo. Então ele é comum ao metabolismo de carboidrato, de lipídios e de proteínas. É uma via anfibólica. O que quer dizer isso? Toma cuidado para não confundir. Anfibólica é porque é uma via que participa tanto do catabolismo, mas que ela também participa do anabolismo. Nesse momento, a gente está dando enfoque, a gente está dando visão para a participação do catabolismo. Mas ao longo do curso, nós veremos a participação desse ciclo no anabolismo. Então, esse é o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Só olhar para isso, decorar, eu já sei tudo. Gente, decorar ciclo, decorar via metabólica, não é nem de longe a melhor opção. Nós veremos muitas vias metabólicas daqui para frente. E tenham certeza, não é decorando que vocês vão resolver o problema de vocês, não é decorando que vocês vão conseguir entender a funcionalidade do processo. Então, a gente olha para esse ciclo, a gente dá essa visão geral, mas a gente tem que ir começando a encaixar, entender o que está acontecendo. Por isso, a gente vem e vai olhar reação por reação. Então, a primeira reação do ciclo de Krebs é uma reação onde o acetil-CoA ele vai para o sítio ativo da primeira enzima. Só que, além do acetil-CoA, um outro composto também entra nesse sítio ativo, o oxaloacetato. O oxaloacetato se junta ao acetil, formando uma molécula de citrato, ou ácido cítrico. Então, citrato e ácido cítrico são a mesma substância, tá? Tá, oxaloacetato se juntou a acetil, formou citrato. Opa! O que aconteceu aqui? Lembra o que a gente falou da coenzima A? Que numa determinada enzima ela ganha carbono, na outra enzima ela deixa o carbono? Então, nessa enzima, o que aconteceu? A coenzima A chegou ligada ao acetil e ela saiu na sua forma livre. Então, o que aconteceu aqui? O acetil se juntou ao oxaloacetato. Quando o acetil se junta ao oxaloacetato, eu tenho a formação de um composto chamado citrato. E a coenzima A, ela fica livre. Livre para procurar uma outra enzima e ganhar carbono novamente. Aí esse citrato, ele entra no sítio ativo da segunda enzima. E lá ele se transforma em isocitrato. Presta atenção no nome, citrato, isocitrato. Isômeros. Não ganhou nada, não perdeu nada, só mudou a estrutura. Então, na segunda enzima, ocorre uma mudança na estrutura e o citrato se transforma em isocitrato, que entra no sítio ativo da terceira enzima. Na terceira enzima, ocorre uma descarboxilação. O que quer dizer isso? Percebam que um CO2 é retirado da estrutura desse isocitrato. Só que tem mais coisa. Um NAD ele chega na reação oxidado e ele sai da reação reduzido. E com isso, o isocitrato se transforma em alfa-cetoglutarato. De novo, na terceira enzima, ocorre o que nós chamamos de uma descarboxilação oxidativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que na terceira enzima ocorre retirada de carbono na forma de CO2, mas também ocorre retirada de hidrogênio, retirada de elétrons.
que são doados para a coenzima NAD, que chegou oxidada, e que sai da reação na sua forma reduzida. Então, de novo, na terceira enzima, o isocitrato perde carbono, é descarboxilado, mas ele também é oxidado. Se ele se oxida, alguém se reduz. Quem é que se reduz? A coenzima NAD. Ela chega oxidada e ela sai reduzida. E com isso, o isocitrato se transforma em alfa-cetoglutarato, que entra no sítio ativo da quarta enzima. O que acontece na quarta enzima? Uma nova descarboxilação oxidativa. O que aconteceu aqui então? O alfa-cetoglutarato perdeu carbono na forma de CO2. Só que ele também está liberando elétrons, também está liberando hidrogênio, que são doados para quem? Para uma coenzima NAD, que chega oxidada, quando ganha elétrons, quando ganha hidrogênio, ela se reduz. Então, a gente vê que o NAD, que chegou oxidado, se transforma em NAD reduzido. Só que tem mais uma coisa nessa enzima. O alfa-cetoglutarato perdeu CO2, perdeu hidrogênio. O que sobrou dele vai se unir à coenzima A. E o que sobrou dele é um grupamento chamado de succinil. E é o succinil que se liga à coenzima A. Então, como resultado, eu passo a ter um succinil-CoA. De novo, o alfa-cetoglutarato entra no sítio ativo da quarta enzima. E aqui ocorrem várias coisas. A primeira coisa é que ele perde carbono na forma de CO2. Mas ele também perde elétrons, ele também perde hidrogênio. Ele está se oxidando. Se ele está se oxidando, é sinal de que ele está doando esses elétrons, doando esse hidrogênio para alguém. Para quem que ele doa? Para um NAD oxidado, que quando ganha isso, se transforma em um NAD reduzido. Muito bem. Todas essas transformações fizeram que o alfa-cetoglutarato não fosse mais ele. Ele perdeu carbono, ele perdeu hidrogênio. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho um grupamento chamado de succinil. E esse grupamento succinil, ele se liga a uma coenzima A. Essa coenzima A, ao se ligar ao grupamento succinil, forma o que nós chamamos de succinil-CoA, que entra no sítio ativo da quinta enzima. O que vai acontecer agora? Presta atenção, a primeira coisa que acontece, a coenzima A sai. Sim. O que nós falamos da coenzima A? Ela é uma transportadora de carbono. Então, em uma enzima, ela entrou no sítio ativo da 4, ganhou carbono. Quem foi que ela ganhou? Ela ganhou o grupamento succinil, se ligou no succinil. Ela sai do sítio ativo da quarta enzima, entra no da quinta. Quando ela chegou no sítio ativo da quinta enzima, o que ela faz? Ela solta o succinil. Deixa o succinil lá dentro do sítio ativo. E ela está livre, ela vai embora procurar um novo grupamento para ela pegar. Então, a gente pode imaginar que nesse caso aqui, o que vai estar acontecendo nesse caso aqui? Espera aí que não quer ligar. Pronto. Então, nesse caso aqui, o que vai estar acontecendo? A coenzima A sai do sítio ativo da quinta, entra de novo no da quarta. Sai do da quinta, entra no da quarta. Sai, entra. E ele vai ficar aqui, fazendo esse mini processo. Um processo em que em uma enzima ele ganha carbono, na outra enzima ele deixa carbono. Muito bem. Então, o que eu tenho agora aqui no sítio ativo da quinta enzima? Um grupamento succinil. ADP mais PI. Então, nesse processo, alguma coisa vai acontecer, de modo que a adenina difosfato vai se unir a um fosfato inorgânico. Quando isso acontece, o que eu formo?
eu formo um trifosfatado. Então, o ADP mais PI se transforma em ATP. Opa, mas professora, o que tem entre parênteses GDP que se transforma em GTP? Bom, aí aqui a gente tem que fazer uma lembrança. Quando a gente estudou enzimas, a gente viu que existiam isoenzimas. O que significava esse termo de isoenzimas? Então, isoenzimas são enzimas que catalisam a mesma reação química. Só que elas têm alguma diferença, assim, bem pequenininha. Muitas das vezes, a diferença entre essas enzimas é a localização. Uma está localizada na mitocôndria, outra está no citossol, tecidos diferentes. Outra diferença comum é a afinidade, o Km. Então, às vezes, uma enzima tem um Km diferente do que da outra. E nesse caso dessa enzima aqui, a gente também tem isoenzimas. Só que tem uma isoenzima que o produto dela é o ATP. Por que o produto dela é o ATP? Porque o substrato é o ADP. E tem uma que é bem parecida com ela. Só que qual é a diferença? A diferença é que o substrato dela é o GDP. Logo, o produto dela será o GTP. Então, ela pega o GDP mais PI e forma o GTP. Tá, então são isoenzimas. A reação é bem parecida. Aonde que está a diferença? Por que tem essas duas isoformas? Porque os animais, nós temos a isoforma que gera o GTP. Os vegetais apresentam a isoforma que gera o ATP. Então, a gente vai descobrir que tanto animais quanto vegetais fazem o ciclo do ácido cítrico. E é muito, mas muito parecido. A diferença que mais se destaca é que em animais a gente tem a energia produzida na forma de GTP. Em vegetais, a gente tem energia produzida na forma de ATP. Ah, então os vegetais produzem mais energia. Lembra que a gente viu que a energia está onde? Na ligação do fosfato. Então, ATP e GTP, ambos apresentam 3 fosfatos. Ambos são trifosfatados. Então, a quantidade de energia proveniente deles é a mesma. Então, animais e vegetais vão ter energia produzida em quantidade equivalente. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, na quinta enzima, o succinil-CoA chega. Ele chega, succinil-CoA entrou no sítio ativo. Quem é que sai? A coenzima A. Ela sai livre. O que ficou no sítio ativo? Succinil. Esse succinil ele vai ser usado em um processo que permite a formação de energia na forma de uma molécula trifosfatada. ATP, se quem estiver fazendo esse processo for um vegetal, ou um GTP, se quem estiver fazendo esse processo for uma célula animal. E com isso, eu tenho a formação de um outro produto, o succinato. Então, na quinta enzima, o succinil-CoA será transformado em succinato. Succinato esse que entra no sítio ativo da sexta enzima. E na sexta enzima, quem é que chega para fazer a reação? O FAD. FAD que chega na sua forma oxidada e sai da reação na sua forma reduzida. FAD chega, FAD sai. A gente já estudou o FAD e a gente viu que o FAD é uma coenzima que está preso. É uma coenzima que não se solta nunca da enzima. Então, a gente viu que no caso do FAD, tinha algumas coisas ali que a gente tinha que ficar um pouquinho mais atentos. Então, a gente vai ter que pegar alguns detalhes dessa reação que eu vou chamar a atenção já já. Tá? Então, já bota um asterisco aí nessa sexta enzima, nessa sexta reação, porque ela tem que ter alguma coisa aí que
não está muito bem clara. Porque se o FAD é preso, que negócio é esse que ele chega e ele sai? Ele não vai a lugar nenhum. O FAD está ali dentro daquela enzima e ele não sai. Só que essa reação começa com o FAD oxidado e essa reação da enzima 6 ela está terminando com o FAD reduzido. E com isso, o succinato está se transformando em fumarato. Vamos deixar essa enzima 6 por enquanto quietinha. E aí ela segue, esse fumarato, ele segue para o sítio ativo da 7ª enzima. Na 7ª enzima, fumarato vai se transformar em malato. Por quê? Porque nessa 7ª enzima ocorre uma reação de hidratação. Então, o fumarato ele tem uma estrutura que vai ser hidratada, ele vai receber essa molécula de água. Isso vai fazer parte da estrutura dele. E com isso, o fumarato se transforma em malato, que entra no sítio ativo da 8ª e última enzima. E aí a gente já percebe que a última enzima ela está fazendo o quê? Ela está fechando o ciclo. O malato está regenerando o oxaloacetato. Ou seja, o oxaloacetato está sendo formado novamente. Mas por quê? O que acontece aqui na 8ª enzima que permite que o malato se transforme em oxaloacetato? Então, a gente vai ver que no sítio ativo dessa enzima, uma nova molécula de NAD, ela chega oxidada e ela sai reduzida. Por quê? Porque o malato, ele doa elétrons, ele doa hidrogênio para esse NAD. Então, ele chega oxidado, ele sai reduzido. E com isso, quando o malato perde esses hidrogênios, ele se transforma no oxaloacetato. E com isso, a gente fecha o ciclo de Krebs. Mas é só isso? Então, eu olhei isso, eu já entendi tudo o que aconteceu aí? Não. Então, a gente precisa ver os detalhes. Então, o primeiro detalhe que a gente precisa ver é o que acontece na 6ª enzima do ciclo de Krebs. Percebam que todas as enzimas do ciclo de Krebs, eu fui falando, enzima 1, enzima 2, enzima 3. E para a gente, nesse momento do curso, basta que você conheça o número da enzima. Você não precisa saber o nome, exceto o da enzima 6. Então, a enzima 6 ela tem nome e sobrenome. A enzima 6 é a succinato desidrogenase. Essa enzima é a enzima na qual o succinato se transforma em fumarato. Só que nessa enzima também um FAD oxidado se transforma em FAD reduzido. E essa enzima, além dessa característica do FAD, ela tem uma outra característica marcante. Ela é a única enzima do ciclo de Krebs que está localizada onde? Na membrana interna da mitocôndria. Todas as outras enzimas estão aonde? O ciclo de Krebs, a gente diz que ele ocorre na matriz mitocondrial. Então, todas as outras estão ali naquela fase aquosa, na matriz. A enzima 6 é a única que está na membrana interna da mitocôndria. Então, esse detalhe vai ser essencial para a gente entender o que está acontecendo aqui. Lembra que uma enzima que tem FAD é uma enzima que obrigatoriamente ela tem que fazer duas reações? Então, essa enzima, quando ela faz essa reação no ciclo de Krebs, ela ainda não terminou o seu processo. O seu processo ainda não está completo. Ela vai precisar de uma outra reação para finalizar a sua história. E essa outra reação a gente vai ver lá na cadeia respiratória. Então, só quando a gente estudar a cadeia respiratória é que a gente vai entender realmente o que está acontecendo aqui. Mas, por enquanto, presta atenção nesses detalhes que eu destaquei agora. Ciclo de Krebs. Todas as enzimas, matriz mitocondrial, exceto a enzima 6, a succinato desidrogenase. A succinato desidrogenase
é a única que está na membrana interna da mitocôndria. Qual é a reação dela? Transforma o succinato e fumarato. Nesse processo, um FAD, que estava oxidado, se transforma em FADH2, um FAD reduzido. O que mais que se destaca nesse ciclo de Krebs? Percebam uma coisa. A gente começa essa reação com 2 carbonos do acetil e 4 carbonos do oxaloacetato. Oxaloacetato é uma molécula de 4 carbonos, que vai se unir aos 2 carbonos do acetil. Citrato, então, vai ser uma molécula de quantos carbonos? Então, a gente vê que o citrato é uma molécula de 6 carbonos, que se transforma em isocitrato. O seu isômero não ganha nada, não perde nada, só muda a estrutura. Então, o isocitrato tem quantos carbonos? 6. Só que o isocitrato, ele sofre uma reação de quê? De descarboxilação. Então, ele perde um carbono. Então, o alfa-cetoglutarato vai ter quantos carbonos? 5. Esse alfa-cetoglutarato também sofre uma reação de descarboxilação. Então, o succinil vai ter quantos carbonos? 4. Daqui por diante, quantos carbonos terão as moléculas? Succinato, fumarato e malato? 4. Por quê? Porque daqui em diante eu não tenho mais nenhuma reação de descarboxilação. Muito bem. Por que é importante a gente frisar isso? Porque a gente vai perceber que o ciclo de Krebs, os 2 carbonos que entram na forma de acetil, eles serão liberados na forma de CO2. Então, no ciclo de Krebs, não é um ciclo de ganho de carbono. Por que ele não é um ciclo de ganho? Porque o acetil ele entra, trazendo 2 carbonos. Só que esses 2 carbonos eles são perdidos na forma de CO2. Então, se o ciclo de Krebs não serve para ganhar carbono, ele serve para quê? O que efetivamente o ciclo de Krebs produz? O ciclo de Krebs produz 1, 2, 3 NADs reduzidos. O que mais ele produz? Um FAD reduzido. O que mais ele produz? Um ATP, se for um vegetal, ou um GTP, se for uma célula animal. O que mais ele produz? Ele também libera 2 moléculas de CO2. CO2, que a gente faz o quê? O que a gente faz com CO2? A gente expira. Então, a gente percebe que é nesse ciclo, no ciclo de Krebs, que boa parte do CO2 que nós estamos expirando está sendo produzido. Então, o CO2 é uma coisa que ele vai sair, ele vai embora. O que vai continuar sendo usado? Os NADs e os FADs reduzidos. Eles são nossas moedas energéticas, eles serão usados na terceira etapa da respiração aeróbia. E o ATP? Opa, isso aqui já está pronto. Já é uma energia prontamente utilizável para essa célula. O NAD e o FAD não. O NAD e o FAD ainda precisam passar por outros processos. Então, tenham em mente, para cada molécula de acetil-CoA que passa pelo ciclo de Krebs, pelo ciclo do ácido cítrico, nós teremos a produção. 2 CO2 serão liberados, a gente produz 3 NADs reduzido, 1 FAD reduzido e 1 ATP ou GTP. São semelhantes. Se a gente estiver dando ênfase a uma célula vegetal, a gente vai dizer ATP. Se estiver dando ênfase a uma célula animal, a gente vai dizer GTP. Então entendi. 1 acetil-CoA, 3 NADs, 1 FAD, 1 ATP e libera 2 CO2. Lembre-se de uma coisa. Se a gente estiver pensando em relação à glicose,
A glicose gerou 2 piruvatos, então geram 2 acetil-CoAs. Então, se a gente estivesse relacionando isso com a glicose, a gente tem que lembrar que o processo ocorre dobrado. É sempre que é dobrado? Não. Não é sempre. Então, a gente não pode sair achando que isso sempre vai estar ocorrendo de maneira dobrada. Eu disse, se estivermos relacionando a glicose, porque ela gera 2 piruvatos, que geram 2 acetil-CoA. Tá, então acabou o ciclo de Krebs. Acabou se a gente estiver pensando no catabolismo. Porque em relação ao catabolismo, realmente a principal função do ciclo de Krebs é gerar coenzimas reduzidas. Por quê? Porque essas coenzimas reduzidas vão para a terceira etapa da respiração celular, a cadeia respiratória. Porém, a gente viu que o ciclo de Krebs é uma via anfibólica, ou seja, participa do catabolismo, mas também participa do anabolismo. Então, mais para frente, nós veremos o ciclo de Krebs participando da síntese de aminoácidos, da síntese de glicose, da síntese de ureia, da síntese de lipídios. Então, o ciclo de Krebs, quando a gente está se relacionando ao catabolismo, a produção mais importante dele é isso mesmo, coenzimas reduzidas. Mas quando a gente for falar do anabolismo, a gente vai ver que ele é essencial para várias sínteses que ocorrem no nosso organismo. Uma outra coisa que chama atenção nesse slide são essas coisinhas aqui que estão sendo destacadas no ciclo de Krebs. Toda via metabólica, pessoal, ela precisa ser regulada, ela precisa ser controlada. Tem hora que ela trabalha mais rápido, tem hora que ela trabalha mais devagar. E a gente vai descobrir que tem coisas que fazem justamente isso, ativam, fazem a via trabalhar mais rápido. Tem coisas que inibem, fazem a via trabalhar mais devagar. Nesse momento, a gente não vai estudar isso, mas nós voltaremos a falar desses processos. Nós teremos uma aula falando disso. Como é que é a regulação do metabolismo. E aí a gente vai olhar um desenho parecido com esse. E a gente vai ter que ser capaz de interpretar isso aqui. Então, por isso que é importante que a gente primeiro entenda quem é o ciclo de Krebs, qual é a sua importância, para depois a gente entender por que tem hora que o organismo vai fazer ele trabalhar mais rápido ou mais devagar. Bom, então assim, o ciclo de Krebs está no meio desse processo de respiração. Então, é importante a gente frisar essa visão do ciclo de Krebs, entender como é que ele começa, como é que ele termina, entender esse seu aspecto anfibólico, entender a importância das coenzimas reduzidas, entender a participação da enzima succinato desidrogenase, para a gente poder dar continuidade ao conteúdo, principalmente a terceira etapa, a cadeia de transporte de elétrons. Até a próxima aula!